Já estou colocando, tá ótimo. Vamos chegando. Vamos chegando, que hoje vai ser muito bacana, cara. Tô com uma expectativa muito grande para essa live de hoje, sinceramente. Pô, professor Lerson Júnior sempre junto comigo, muito obrigado, professor. Renan Cunha, tá entrando um monte de gente ao mesmo tempo aqui. Olha, você que é atleta, você que conhece algum atleta, você que é empresário, cara, avisa todo mundo, chama todo mundo para essa live. Essa live vai ser muito importante. Grande Neneca, tudo bem? Deixa eu passar esse negócio, nós vamos fazer o churrasco aí, hein? Fala, Rei, boa noite. Cara, olha, não, pô, Jean, tudo bem, cara? Quanto tempo que a gente não se fala? Alexandre, boa noite. Olha, eu aviso aí vocês que são empresários, vocês que têm seus atletas, comentem com eles, tragam todo mundo para a live. A live de hoje é uma live fundamental para as pessoas que trabalham com futebol. Não deixem de avisar, não deixem de chamar. A gente vai conversar com alguém muito especial. E assim, essa é uma live na veia para quem trabalha com futebol. Atletas, empresários, técnicos, não deixem de assistir essa live. Fiquem firmes, porque toda essa situação que a gente está passando, vai ter um impacto muito grande. Lázaro, boa noite. Puta, muita gente boa. Rodrigão, boa noite, Rodrigo. Vai ter um impacto muito grande, mas esse negócio vai passar. Então é muito importante. Escuta o que eu estou falando. Vocês que estão me acompanhando. Olha, talvez seja hoje a live mais importante para quem é atleta, para quem é empresário, para quem tem atleta com contrato em vigência. Eu estou trazendo o Márcio Bittencourt, que além de ser meu amigo há muitos anos, o Marcinho é meu amigo há quase 20 anos, o Márcio está muito por dentro de tudo que está envolvendo essa questão aí do coronavírus, o impacto que vai ter de contratos, janelas do exterior. Não deixem de acompanhar e, por favor, você que é atleta, você que é treinador, você que é empresário, chame os seus atletas, tá? Chame os seus atletas. Flávio, um grande abraço. Chame as pessoas para poder acompanhar, porque o Márcio está com esse assunto na ponta da língua. O Márcio está com esse assunto na ponta da língua. Eu vou tirar do Márcio tudo para que você que é atleta, você que é dono de equipe, você que é empresário, o que está acontecendo e os impactos que vão ter quando forem voltar às atividades do futebol. Impactos jurídicos, relações de contratos. Luiz Bettenhausen, um grande abraço. Saudações, coxas alviverdes aí para você, de Curitiba. Um grande abraço para todos. Rapaziada, não se esqueçam. Fiquem aqui, acompanhem. Nós separamos uma pauta muito bacana, muito importante. Então você que mexe em clube, você que está acompanhado em Clube Maia, que querida, tá aí. Um beijo, Maia. Professor Índio, Luiz Antônio. Tivemos uma reunião boa hoje de manhã, vem coisa boa aí junto com o Índio, que está saindo dos gramados como árbitro para entrar na área da gestão. Vamos fazer coisas juntos aí, com certeza. Estou só esperando o Marcinho entrar. Se o Márcio já entrou, me chama, porque eu não sei, entrou muita gente aí. Galera, estou dando a chance. Eu acho que essa live vai ultrapassar 1 hora, porque o assunto é muito importante. Eu estou avisando para vocês. É um assunto sério, é um assunto que a gente precisa tratar. E eu estou trazendo aqui o Márcio, que tem todas as condições de dar para vocês informações, principalmente para quem está no interior. Marcinho, já estou te chamando. Para quem está no interior, para quem está... Grande Rodrigo Pontes, um beijo, Rodrigo. Saudade de você, meu amigo. Olha, já estou chamando. Grande Marcinho. Grande Ximenes, tudo bem? Chegou quem a gente esperava. Maravilha, tudo tranquilo?
Tudo, Marcinho. Puta, cara, eu tô super ansioso para esse papo nosso, cara, sinceramente. Eu me propus, nesse trabalho, a estar trazendo conteúdos verdadeiramente profundos sobre gestão em futebol. Essa é uma semana de lançamento de um evento meu chamado Novo Futebol, né? Eu estou fazendo uma série de lives com pessoas escolhidas a dedo, a dedo. Eu falei no domingo, na segunda-feira, com o Pet, falei na segunda-feira com a Rosana, falei na terça-feira com... Mentira, falei na segunda com o Pet, na terça com a Rosana, na quarta com o Mauro Galvão, e hoje com você. E assim, eu vou te dar uma responsabilidade, Márcio, pelo seguinte, você sabe o respeito que eu tenho por você como profissional, né? Você sabe que Obrigado, assim, eu estou trazendo um agente aqui. Eu tenho muitos amigos que são agentes. Renatão de Campinas, Luiz Alberto em Curitiba, Daniel Paiva, Alexandre do Planet Soccer, tem muita gente com a gente, Gianfranco Petruziello, eu tenho, e todos esses, Machado, muitos. Mas assim, nós temos uma relação muito, muito próxima, né, Márcio? É uma relação pessoal que a gente construiu ao longo de muitos anos. Alberto Valentim com a gente na live. Grande professor Valentim. Já estão batendo 180 pessoas aqui com a gente, Márcio. E assim, vai ser uma live muito técnica para esse momento de todas as pessoas que estão envolvidas no futebol. Rafael Capistani entrando aqui, muita gente da bola. Muita gente da bola. Doutor Cristiano Sinelli, um abraço para ele, chefe do departamento médico do Botafogo, aqui com a gente. Muita gente boa, cara, muita gente boa. Vinícius Eutrópio, Cassiano Magadan. Cara, não dá nem para falar a quantidade de pessoas que está aqui, viu, Marcinho? Que legal, assim, que legal. Fico feliz. Como eu não quero perder tempo, eu vou fazer o seguinte. Como está essa maluquice de live, todo mundo fazendo live, nós montamos ao longo do dia aí a nossa pauta. Eu vou estar dividindo a pauta aqui com as pessoas para que, se por acaso elas saírem e voltarem, que elas saibam qual o assunto que a gente está tratando. Tá Ótimo, maravilha, então, assim, maravilha. A primeira coisa que eu quero falar aqui com você, tá, Márcio? Não, eu vou até mudar, eu vou colocar essa aqui primeiro. Só um pouquinho. Vou colocar essa aqui primeiro. Opa. Só um pouquinho. Essa, tá? Vamos tratar esse primeiro assunto aqui que nós tratamos. O que está acontecendo? Eu não vou nem dar muito tempo, depois a gente vai fazer resenha. Porque a gente já está aqui com 200 pessoas na sala. O que está acontecendo nos bastidores, nas negociações, em relação a salários, em relação a renegociações, cancelamentos de contratos? O que está gerando no mundo do futebol? Você que tem atleta espalhados pelo mundo inteiro. Depois a gente vai falar a quantidade de atleta que você tem. Mas eu quero que você fale para mim. Salários, renegociações e cancelamentos. Márcio, o que está acontecendo no mercado do futebol com esse impacto do coronavírus? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, Ximenes, seu convite, é uma honra. Você sabe que seu convite é uma ordem. Então, eu estou aqui com o maior prazer, carinho. Momento difícil social, momento difícil financeiro para todos nós, né? Todos os brasileiros. E a gente poder aqui ter uma horinha de papo legal de futebol, de botar para fora, de se divertir, enfim. Eu acho que é uma ideia muito, muito legal. Obrigado. Queria, antes, Ximenes, um minutinho, agradecer a todo mundo, não dá para ser individualmente, todo mundo, um carinho aqui de estar aqui participando, enriquece o nosso debate, motiva a gente, é igual um jogo cheio, não tem jeito, joga com o Maracanã lotado, é outra motivação, então a gente fica super motivado aí, que já temos mais de 200 pessoas participando de uma live, às 7h45, sabendo, né, tudo que a gente está passando, um agradecimento do fundo do coração a todos. Queria, Ximenes, antes de te responder, entrar no tema, eu tenho um atleta que eu represento há mais de 10 anos, chamado Dani Moraes. O Dani... Está aqui com a gente, postou no stories dele.
está aqui com a gente. O Dani iniciou um projeto, idealizou um projeto chamado Desafio Corona. A sociedade tem cobrado muito dos jogadores participação nesse momento de turbulência. Cadê os jogadores para doar, botar a cara, ajudar no momento mais difícil? E o Dani teve essa ideia do Desafio Corona, que é uma doação, né, um projeto espetacular, no qual o Alisson, goleiro do Liverpool, e o Denilson são dois grandes embaixadores desse projeto. E o Desafio Corona é assim, cara, é a oportunidade que os amigos e as empresas tiveram para abrir a frente de doações e contribuições nesse momento tão difícil. Então, eu fiz um vídeo que eles me pediram, fiz uma doação legal do coração que eles me pediram. Então, eu queria agradecer de coração Dani Moraes, Alisson, Denilson, se eles tiverem aí a iniciativa de vocês, botar a imagem, a cara de vocês, sensacional. O Dani depois pode entrar no final aí para falar um pouco mais. Eu deixo aqui o site que é www.desafiocorona.com.br. Gente, quem puder ir lá, não é só doação, tem camisa, vários jogadores colocaram a camisa, então você pode comprar a camisa do seu ídolo, do time, do seu clube de coração, e a gente está ajudando. Todo o dinheiro vai ser revertido para o Instituto da Criança, que é quem vai gerir o dinheiro, quem vai prestar conta e distribui aí para as instituições de caridade necessitárias por todo o Brasil. Então fica meu agradecimento mais uma vez. Dani Moraes, que cara, assim, que ser humano, que caráter, que cara espetacular. Alisson e Denilson por estarem aí colocando a cara deles num projeto tão legal. Um cara como o Dani, né, Márcio? Só um minutinho. Pô. A gente não podia esperar nada diferente dele, né? Um grande abraço, Dani. Agora, o que eu quero dizer, Márcio, e você me conhece muito bem, você sabe que isso não é da boca para fora, porque nós temos mais de 15 anos de relação. Nós aqui, a minha proposta do meu canal é de dividir tudo que eu sei para multiplicar o que eu conheço. Nós podemos, no futebol, dar um exemplo que os políticos não estão dando. Aqui não é momento da gente guardar informação. Então, aqui, eu estou vendo o Fred Gomes, executivo, um grande amigo meu de muito tempo, muitos e muitos empresários, muitos e muitos jogadores, técnicos. Nós vamos aqui dividir o máximo que a gente puder para que todos possamos sair mais forte dessa tempestade, desse terremoto que a gente está passando por ele. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos dar conteúdo. Começar o seguinte, a gente, eu vou tentar ser o mais didático possível nesse momento que a gente está vivendo, de briga de jogadores e clubes, aqui o que está acontecendo, essas reduções que a gente tem visto na mídia, o que vai reduzir de salário, o que vai poder ser feito ou o que não pode ser feito. Eu vou tentar explicar, voltando um pouquinho no tempo, para que todo mundo entenda, e eu acho que vai ficar bem claro. Eu não sou advogado, né? Eu sou empresário, mas eu vou tentar usar um pouquinho do meu conhecimento para explicar isso. Okay. Nós temos que voltar em 1943, quando, da CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 503, onde o empregador poderia reduzir o salário do empregado em até 25% por força maior. Isso é um pilar da nossa discussão hoje. Artigo 503 da CLT é passível de redução 25% do salário do trabalhador brasileiro por força maior. Marcinho, eu vou te interrompendo para ver se eu estou entendendo, para ver se a galera está entendendo. Você está dizendo que tem amparo jurídico pela consolidação das leis trabalhistas, que por motivo de força maior, o empregador pode diminuir até 25% do salário, correto? Correto. E aí o que acontece? Vou ver a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, que rege aí os direitos e deveres do cidadão brasileiro, através do artigo 7, no qual ela suspende qualquer tipo de redução de salário do trabalhador brasileiro. Ou seja, nós já temos uma nova visão jurídica a partir da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 7, não é possível reduzir salários. Então, vamos começar o debate com dois viés aí diferentes. Vem uma pandemia que assola o mundo. A Organização Mundial de Saúde declara pandemia. Os países aí vivendo situações críticas. Temos aí mais de 30 mil mortes no mundo.
por conta do coronavírus, o impacto devastador. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, decreta calamidade pública no Brasil em março e publica uma MP, né, uma medida provisória, que é a MP 927, no qual ela flexibiliza a relação entre empregado e empregador. Né? As leis antigas elas eram muito engessadas, então ele vem com uma nova MP, uma medida provisória, flexibilizando essa negociação. Então ele abriu um caminho para que empregado e empregador negociem sem a necessidade do apoio do Ministério, sem o apoio dos sindicatos, um apoio de uma série de homologações, discussões, votações, etc. Aí você chega simplesmente o empregado e o empregador discutem individualmente, assinam um acordo e tudo certo. E ainda concede, com período, se o empregador notificar o empregado com período de apenas 48 horas, ele já pode conceder férias coletivas, e aí a gente parte do princípio de que, havendo calamidade pública, é motivo de força maior, né, em qualquer situação. Prevendo, né, de forma preventiva, os clubes, olhando esse cenário todo, e após, principalmente, a publicação dessa MP, os clubes, através da CNC, que é o Conselho Nacional dos Clubes, coordenado pelo Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense. Ok. Juntamente advogado de direito trabalhista, militando há 20 anos aí, pelo menos, no mercado. Tudo. Cara genial. Genial. Junto com a FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, eles juntos levaram uma proposta aos representantes dos atletas brasileiros, né? Os atletas se reuniram, receberam essa proposta de redução do salário em 25%. Essa foi a primeira proposta oferecida pela CNC. Os jogadores, ao receber essa proposta, discutiram com grupos de advogados e recusaram a proposta. Ou seja, eu acredito, aí é uma opinião pessoal minha, eu acredito que os clubes foram baseados na CLT, do artigo 503, que eu mencionei, na redução de 25% com a força maior, e os clubes, os jogadores, adotaram o artigo 7 da Constituição Federal, da não possibilidade de redução do salário, negaram, não aceitamos a proposta de redução do salário. Então, essa foi a primeira proposta feita. Os clubes se juntaram e resolveram decretar férias coletivas para todo mundo. As férias coletivas iniciam-se agora em abril, termina no dia 20. Né? De abril, né? Ontem, termina dia 20, e mais 10 dias em dezembro, até por conta de que, nesse momento, as férias, os jogadores não vão poder sair de casa, viajar, não vão poder efetivamente relaxar, principalmente numa situação tão catastrófica que a gente vai vivendo. Então, a própria MP, ela permite que o salário seja pago no dia 5 do próximo mês, e 1/3 constitucional que o trabalhador tem direito vai ser pago em dezembro. Então, mas senhor, pausa, sensacional. Olha, sensacional, muito didático. Volto a dizer, pô, galera, quem está nos assistindo, olha, a gente já está batendo quase 300 pessoas. Chamem seus amigos que são atletas, empresários. Isso são coisas muito importantes. Quem não está pegando o negócio desde o começo, é só entrar no meu Instagram, que vai ficar salvo lá, Felipe Ximenes Oficial. Márcio, você está dando um show. Está dando um show. Segue em frente. Obrigado, Ximenes. Então, seguindo, alguns clubes resolveram, porque o que acontece também? A FENAPAF, por exemplo, que é a Federação Nacional dos Atletas, por exemplo, o sindicato de São Paulo, o sindicato dos jogadores de São Paulo não reconhece a FENAPAF. Então, o sindicato de Goiânia não reconhece a FENAPAF. Então, eu acho que houve um problema também de não reconhecimento das partes, não houve algo realmente, uma união muito grande para que eles conseguissem convencer os atletas e até os próprios atletas. O que não é novidade, né, Márcio? O que não é novidade. Então, alguns clubes resolveram sentar de forma individual, que eu acho que é o mais sensato, com os seus atletas, com as suas lideranças no clube, e começar a negociar, expondo a sua situação real. Né? Olha só, houve o coronavírus, o impacto é muito forte. Hoje, a Rede Globo anunciou o não pagamento da parcela de abril, né, do Campeonato Brasileiro,
né? Já fez o primeiro pagamento da primeira parcela em março, já não vai fazer o da segunda parcela, emitiram até uma nota dizendo que estão esperando para ver quando que o campeonato vai ter, o que vai ter, até porque existe a possibilidade de redução de datas e esse pagamento ser feito pro rata, o que é pago em 38 rodadas vai ter que ser pago menos, caso não haja as 38 rodadas, enfim. Então, alguns clubes sentaram de forma individual. Por exemplo, o Fortaleza, eu recebi a notícia ontem de que o Fortaleza acertou o pagamento do mês de março em 75% da CLT, 75% da imagem. Esses 25% que ficaram para trás vão começar a ser pagos a partir de julho, diluído até o final do ano. Abriram mão em 10% do salário de abril. Em abril, sentam novamente para ver como é que vai ficar para maio e tudo. O Bahia, em princípio, vai reduzir 25% do salário em comum acordo com os jogadores, fizeram um acordo. Os jogadores do São Paulo recusaram a proposta de 50% na redução do salário, que foi a primeira proposta oferecida pelo São Paulo. Então, estão existindo as negociações, mas uma, Ximenes, me chama mais a atenção que eu queria colocar aqui, que foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, de uma forma meio que unilateral, decidiu por cancelar 25% reduzir 25% do salário dos jogadores. Isso pode gerar um novo conflito, porque existe o entendimento da CLT, existe o entendimento da Constituição Federal, e agora existe um novo entendimento nisso tudo, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé de 1998, ela tem o artigo 31, no qual a Lei Pelé diz claramente o seguinte: se um clube de futebol atrasar o salário, seja ele parcial ou total, pelo período igual ou superior a 3 meses, o atleta pode pedir a rescisão do seu contrato na justiça. Então, vamos imaginar que eu não concordo com a redução do meu salário em 25%, após 3 meses eu entro na justiça pedindo o pagamento de tudo que foi me devido nesses 3 meses e ainda entro na justiça solicitando a minha rescisão de contrato. Então, existem algumas armadilhas que tem que ser juridicamente, tem que estar muito bem embasado nesse momento para tomar qualquer decisão, até porque é um momento, eu acho que novo para todo mundo, para os agentes, jogadores, clubes, advogados, juízes. É muito difícil você decidir no momento desse. Então, a minha opinião, para resumir tudo isso, e nesse primeiro tema, Ximenes, é assim: como agente de vários jogadores, de mais de 100 atletas, 55 atletas hoje envolvidos diretamente nessa questão de contratos no Brasil, de Série A e Série B, principalmente, eu tenho dito a todos eles o seguinte: é momento de sensatez, é momento da gente ter equilíbrio. A gente tem que entender o lado do clube. Receita de venda de camisas não tem mais, os shoppings, lojas estão fechadas. Não tem mais receita de venda de ingresso do dia dos jogos. Não tem receita do que se circula de dinheiro num dia de jogo, restaurantes, bares, estacionamentos. Cotas de televisão não estão sendo pagas. E ainda, né, é um prejuízo sócio-torcedor, grandes campanhas de sócio-torcedor. Eu ouvi uma notícia ontem de que o Bahia já perdeu 8 mil sócios-torcedores só no início dessa crise, porque tem muitos autônomos profissionais liberais que deixaram de ganhar seu dinheiro e que iam lá e pagavam todo mês a sua mensalidade pelo seu amor ao clube. Então tem que existir um equilíbrio para entender o lado do clube e tem que ter um equilíbrio para entender o lado do jogador, que tem família. E outra coisa, nós estamos falando aí de 40 clubes de Série A e Série B, mas nós estamos tendo que pensar no universo de 750 clubes no Brasil. 32 mil jogadores de futebol profissional. 32 mil jogadores. Mais de 10 mil árbitros. É isso, mais de 10 mil árbitros que estão parados, todos, enfim, então, todo mundo que trabalha, e os próprios agentes, porque nós já fomos procurados pelos clubes para que a gente repactuasse o funcionamento, que nos próximos meses não vai ter nenhuma condição de pagar comissão para os agentes. Então, é um equilíbrio para que a gente consiga achar um denominador comum e sair junto dessa crise, sair fortalecido, que os clubes endividados e essa conta não vai conseguir ser paga no futuro, e os jogadores também não se prejudicarem. Tem conta, família, os boletos, como todo mundo gosta de dizer, continuam chegando. Então, assim, esse equilíbrio é muito importante e tem que ser individualmente. Tem clube que tem capacidade de reduzir 25%,
tem clube que vai ter que reduzir em 50. Então, presidente, diretor financeiro, diretor executivo, chamar, fazer um raio-x do que está acontecendo no clube, fazer a proposta nos jogadores e que isso ande para frente, enfim, de alguma coisa até que volte os campeonatos e volte à normalidade. Uma sensacional, eu vou tentar dar uma fechada nisso aqui tudo e tem duas perguntinhas. Antes é o seguinte aqui, PC Guzmão, Alberto Valentim, Daniel Paiva, cara, Alexandre, tanta gente aqui, cara, a gente já está batendo 290, a gente tem gente dos Estados Unidos, o Ramiro, um grande abraço, gente da Espanha, Jordi Blanco, muita gente com a gente, não dá para mandar um abraço para todo mundo, fiquem aqui que é coisa muito importante. Me fala uma coisa, Marcinho, atletas e clubes que têm contratos somente para estadual. Você imagina clubes que estão disputando o Campeonato Paulista, fazendo campanhas fantásticas e têm contratos terminando. O que vai fazer com esse pessoal, Márcio? Agora esse é um grande... Imagina só. Os contratos da maioria dos clubes dos estaduais acabam agora em maio, dos clubes menores, né? Acabam agora em maio. Então, quer dizer, a gente ainda não tem, primeiro, uma ideia de quando que a gente vai retomar o futebol. Eu entendo que é impensável a gente retornar um jogo de futebol antes de junho. Né? Primeiro, porque se acontece uma determinação do presidente de que terminou o isolamento social ou terminou a quarentena e que a gente volte a trabalhar, eu chego no meu escritório, ligo o computador, ligo o ar-condicionado, é um trabalho intelectual. Agora, o atleta de futebol, a gente tem que considerar que eles vão ficar praticamente 3 meses em casa, sem um trabalho físico específico de musculação, e muitos não têm condições. Já muitos, as casas são apertadas, não são todos jogadores que têm uma varandinha para fazer um circuito, que conseguem descer, ou seja, não tem treinamento com bola. Os fisioterapeutas e médicos estão aqui com a gente. Eu vi o Ricardo do Botafogo, Bruno, e outros tantos. Marcelo Buarque, todos estão aqui. Eles sabem o que é pegar um jogador com 3 meses sem fazer nenhuma atividade física praticamente e voltar a jogar futebol em alto nível. Então eles vão precisar pelo menos 2, 3 semanas para que isso volte. Agora, a grande preocupação, eu acho que vai ter que haver uma flexibilização. Alguém perguntou da CBF. A CBF, por enquanto, ela não emitiu um parecer oficial com relação à situação de calendário, de clubes, de contrato. Mas eu acredito que a CBF tenha grandes profissionais ali que vão entender que vai ter que haver uma flexibilização. Ou seja, os jogadores que estavam sob contratos, por exemplo, até abril, e o campeonato estadual ele retoma em junho, eu acho que a CBF vai permitir apenas uma extensão desse contrato. Agora, um outro problema é o orçamento desses clubes pequenos. Quer dizer, como que eles vão manter maio e junho? Maio e junho vão pagar da onde? Não, né? Até porque para fazer um contrato mais curto, né, Marcinho? Tem muito atleta que vai passando de 3 em 3 meses. Ele sai aqui de São Paulo, vai para Roraima, sai de Roraima, vai para o Pará, sai do Pará, vai para Sergipe. Quer dizer, isso aí vai ter um efeito dominó muito pesado, né? Muito pesado. O cenário é muito preocupante. Quem milita no futebol hoje está extremamente preocupado. E assim, é uma situação que a gente vai ter que viver um dia após o outro. Não tem jeito. As mudanças com relação ao Covid são muito drásticas, né? Um dia parece que a coisa vai, outro dia parece que a coisa desandou completamente. Então a gente vai ter que ir vivendo um dia após o outro para, pelo menos, a gente ter um norte de quando que é que a gente vai poder voltar a jogar futebol. Né? Hoje, você conseguir colocar um público de 40, 50, 60 mil pessoas no Maracanã vai ser muito difícil, até para as pessoas perderem o medo, voltarem ao estádio, viverem a aglomeração. Né? Viver socialmente como a gente vivia vai ser muito diferente, né? Não vai ser algo tão fácil superar esse trauma. Sim. Mesmo que jogue com portões fechados. Né? A gente ainda tem um problema do aperto do calendário, que não vai ser tão simples a resolução desse problema, Chimenez. Ótimo, Marcinho, sensacional. Eu vou tentar dar uma fechada nisso tudo que você falou para as pessoas que chegaram um pouquinho depois. É o seguinte, a gente tem 3 linhas jurídicas de amparo que os advogados podem estar se apoiando junto com os agentes. A CLT da década de 30, depois a Constituição de 88 e a Lei Pelé de 98. Ou seja,
você tem amparo para coisas diversas desses 3 caminhos. Ou seja, se você quer procurar suporte, pesquisa nessas 3 coisas. O que você está me dizendo que o caminho inicial é o caminho do bom senso, que todo mundo, de alguma maneira, fala que tem, mas que, de qualquer maneira, querendo ou não querendo, a gente vai estar gerando, de uma forma ou de outra, um passivo oculto trabalhista que lá na frente, quando as coisas voltarem, a gente nem sabe o que vai acontecer. Correto? Não vai saber o tamanho do buraco. Pois é. É bem por aí? É bem por aí. Entendi. Mas assim, ó, sensacional, cara. Matamos 15 minutos de uma aula. Você deu literalmente uma aula. Cara, obrigado. Volto a dizer, a gente já bateu picos aí de 290 pessoas dentro da sala. Muito bacana. Eu queria adiantar um pouquinho uma coisinha aqui ainda dentro desse assunto para a gente passar para o próximo. Você acha que isso pode acelerar ou não esse processo de SAs, de clube-empresa? Você acha que isso pode ajudar, pode atrapalhar ou não muda nada? Ximenes, eu não tenho uma opinião ainda formada com relação a SA, porque os exemplos de SA no Brasil até hoje não foram tão bem sucedidos, né? Qual é o clube-empresa que hoje foi muito bem sucedido? Eu conheço um trabalho espetacular, que é do Sérgio Malucelli, junto ao Londrina, mas é uma administração, né? Aquela coisa do arrendamento. É meio híbrido, né? Não é você ser... Eu acho que assim, a questão do clube-empresa no Brasil é você ser efetivamente dono do seu clube. Então, os clubes brasileiros, eu acho que nunca vão dar oportunidade de você pegar e falar, isso aqui é meu, comprei, a partir de hoje eu toco. Você vai ter sempre oposição, você vai ter sempre a imprensa, você vai ter sempre o torcedor, você vai ter sempre uma série de situações que vão fazer com que, às vezes, você não consiga colocar em prática as suas ideias. Eu acho que a SA, para quem é otimista com relação à SA, eu acho que elas vão sofrer um retrocesso muito grande por conta da crise mundial, né? As empresas hoje estão muito debilitadas e quem é que vai hoje conseguir investir no futebol? E ainda mais um clube que está buscando uma SA possivelmente é um clube que já vem com débito, com problemas financeiros e está exatamente buscando um fôlego na SA. Então, eu acredito que momentaneamente, eu acho que qualquer tipo de investimento em SA, pelo menos eu penso, pode ser que aconteça um ou outro, mas pelo menos no momento eu não acredito na viabilidade. Isso, até por conta do Covid-19, agora a gente não sabe nem quando vai voltar o futebol, né? Já existe uma segunda onda do Covid, do vírus, chegando na China, né, que havia se recuperado, os casos já tinham quase que zerados, e agora já estava acontecendo uma segunda onda na China, então a gente ainda não sabe, é tudo muito novo, é difícil a gente prever quando que a gente vai voltar a ter um jogo de futebol, quando que a gente vai poder voltar à nonossa vida normal. Entendi, Marcinho. Pô, ótimo, sensacional. Quero mandar um abraço para o Sandro Lima, meu amigo, ex-vice-presidente do Fluminense, diretor do Fluminense, Zé Reis, do Pantera Esportes, muita gente com a gente, Marcinho. Tá muito bacana. Que eu falo, a gente separou, tem tanta coisa que a gente precisa falar, né? Quero ver se a gente consegue passar pela nossa pauta toda. Vamos entrar no nosso segundo assunto, Márcio. Janela de transferência. Você imagina? Vai mudar, vai permanecer, vai cancelar. O que vai acontecer com isso? Vamos sair um pouquinho do... Porque eu falo o seguinte, é óbvio, um abraço para o Rafael, que está aqui com a gente, mas assim, é claro que a nossa realidade é o Brasil, Márcio, mas a gente não pode deixar de falar de janela, porque nos orçamentos da grande maioria dos clubes brasileiros, a maneira que eles encontram de fechar os seus orçamentos anuais sempre é vendendo jogadores na janela de verão. Ou seja, para fechar a conta do ano, os clubes precisam vender 1, 2, 3, 4, dependendo do tamanho do clube e do buraco do orçamento que tem. O que vai acontecer, Márcio? Você acha que ela vai mudar? Você acha que ela vai permanecer? Você acha que ela vai se cancelar? O que vai acontecer? Eu acho que até um pouquinho do ponto que a gente conversou antes, os clubes, dentro do orçamento dos clubes brasileiros, uma parte substancial do orçamento é oriunda de venda de atletas. Então, quer dizer, o próprio orçamento dos clubes brasileiros vão sofrer uma modificação, um impacto muito grande, porque vai ser uma janela muito difícil. Só para explicar, para quem não é muito habituado ao futebol, tá bom. que está aqui assistindo,
Existem duas grandes janelas no mundo. Dois grandes períodos que a gente chama de transferência de atleta, que ficou conhecido como as janelas de transferência. A de julho, agora que começa, geralmente abre no dia 1º de julho, que é a janela europeia, que é a janela de verão na Europa, e a janela do mundo árabe, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, a janela do mundo árabe. Essas são as duas grandes janelas do meio do ano. Em janeiro, existe uma outra grande janela, que é a janela brasileira, né? Onde se fazem os grandes negócios no Brasil, que é o início de temporada no Brasil, a janela asiática e a janela americana. As asiáticas, China, Japão, Coreia, Tailândia, todos abrem ali 1º de janeiro. Então, existem duas janelas, e agora é natural que as janelas da Europa e do mundo árabe elas sejam as mais impactadas pelo Covid-19. Eu vou começar aqui, depois a gente chega na Europa. O mundo árabe, por exemplo, que é um destino muito frequente dos jogadores brasileiros. Muito. Eu mesmo represento agora 4 ou 5 jogadores, o Diego Jardel, que é o meia, que era do Botafogo, do Avaí, que está lá, o Dodô, que era o camisa 10 do Atlético Mineiro, o Muralha, do Flamengo, o Fagner Alemão, do Avaí, todos esses que estão lá no mundo árabe. O mundo árabe vai sofrer um impacto muito grande por 2 grandes motivos agora. Primeiro, pelo Covid, né, que já está impactando no mundo inteiro, e o segundo, que a grande fonte de receita dos clubes árabes é a exploração e venda do barril de petróleo. A grande maioria dos clubes, a grande maioria dos países lá, a grande fonte de renda número 1 deles é a exploração de petróleo. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. E o preço do barril do petróleo chegou a estar acima de $100, e ele despencou aí para a casa dos $20, $30, na menor preço desde a época da grande recessão de 2002. Então, ou seja, isso vai afetar muito aos clubes árabes, inclusive o dono, né, do PSG é um fundo catário, o dono do Manchester City, que é de Abu Dhabi, que são clubes supercapitalizados graças ao dinheiro do mundo árabe, podem sofrer também uma baixa significativa nas suas receitas. O principal patrocinador do Manchester City é a Etihad Airways, que é a companhia aérea de Abu Dhabi. Então, você imagina, com o fechamento praticamente o espaço aéreo internacional, por conta do Covid, né, as fronteiras fechadas, os voos paralisaram, foram até dos setores da economia que estão mais sentindo, né, são as companhias aéreas. Então, e o City, inclusive, Marcinho, o City ainda enfrentando o grande problema lá da quebra do fair play financeiro, justamente com os patrocínios. Justamente nessa época difícil. Estão ali brigando agora, parece que os ingleses se juntaram, eu explico isso depois. Mas, enfim, então o mundo árabe esse ano vai sentir muito. Covid, mais preço do petróleo lá embaixo. Então já vai ser um caminho já mais difícil de seguir, né? de contratações, de investimentos altos, de troca de jogadores, contratações milionárias. Então, esse já vai ser um grande problema para o jogador brasileiro. A segunda, indo para o mundo, para a Europa, né, que é onde estão os grandes clubes no futebol mundial, você imagina uma Liga dos Campeões paralisada nas oitavas de final. Não, paralisou nas oitavas de final. Você imagina a Eurocopa 60 anos, era a comemoração de 60 anos da Eurocopa, uma edição especial com 13 sedes, final em Wembley, foi adiada para 2021. Meu pai. Todas as datas FIFA até julho estão sumariamente adiadas, ou seja, até o início, aqui na América do Sul, das eliminatórias, já foram adiadas. Então, ou seja, o baque é muito grande. Se a gente for entrando por país agora, vamos entrar nas top 5 leagues, né, as 5 grandes ligas da Europa. Primeiro eu vou entrar numa liga que não é tão grande, que anunciou ontem. A Liga Belga já anunciou o cancelamento definitivo da Liga, encerrou. O primeiro colocado, que era o Clube Bruges, foi declarado campeão, os últimos rebaixados, já encerrou a Liga Belga nesse ano. Infelizmente, é a primeira notícia triste aí no futebol, para todos nós que gostamos de futebol, principalmente para os belgas. A França, Ximenes, o governo francês tem se empenhado muito em ajudar a população de uma forma geral. A França, só para você ter uma ideia,
ela tem um salário mínimo aí em torno de 1.300 euros, e o governo está dando 4 vezes o salário mínimo para todas as empresas francesas, e a lei, ela diz que você não pode recusar essa ajuda. Então, todas as empresas francesas, seja o cara empresário, jogador de futebol, seja lá qual for a atividade dele, ele recebe essa ajuda para que ele consiga manter o negócio dele e o mínimo dos funcionários, para que evite um colapso no sistema financeiro. Existe uma lei chamada chômage partiel, que seria uma tradução aí, uma demissão parcial, de que ela diz o seguinte: os clubes têm o direito de entrar em demissão parcial, né, como se fosse isso, desemprego parcial ou demissão parcial. Eles vão pagar 85% dos salários líquidos dos jogadores, lembrando que na França o imposto varia entre 40% e 50%, porque aí tem vários requisitos do fisco francês, de quantos filhos você tem, etc, etc. Mas entre 40% e 50%, e aí você só vai pagar 85% do net, e os impostos você ainda vai fazer um acordo com o governo. Explica o que é net, aí pode ter gente que não saiba. Net é o salário líquido. É o salário líquido, né? Então os jogadores vão receber o salário líquido deles em 85% do valor, e os impostos e a outra diferença depois o clube, né? E o governo vão fazendo um acordo com relação aos impostos que ficaram para trás. Então o Lyon, que é um grande clube riquíssimo da Europa, aderiu, só para você ter uma ideia, aderiu a essa lei e colocou os jogadores nessa demissão parcial, fazendo uma tradução aí, mais ou menos do que é meio que encostado no INSS, vamos dizer assim. Meio encostado no INSS. E agora, o Canal Plus, que é quem detém os direitos da televisão francesa, do campeonato francês, já anunciou a suspensão do pagamento, e o PSG já anunciou uma negociação para redução de até 30% dos salários dos atletas. Então, essa é mais ou menos o cenário hoje que a gente vê na França. Na Itália, Ximenes, foi o país mais atingido pelo coronavírus, né? A Itália tem uma história, que tem uma cidade no norte da Itália que ela produz, existem muitas fábricas por conta da moda, e essas fábricas têm os funcionários são quase todos chineses, e na ida ao Ano Novo Chinês e na volta, muitos voltaram infectados, por isso que na Itália houve uma contaminação tão severa, pelo menos é uma dessas histórias que a gente ouve. Então a Itália foi muito prejudicada pelo coronavírus, e eles já começaram a se movimentar. A Juventus fez um acordo com os jogadores, no qual eles renunciaram por 4 meses dos salários de março até junho. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, renunciou ao salário, gerando aí uma economia de 90 milhões de euros para os cofres da Juventus. Então, quer dizer, ele termina o exercício salvando, o exercício 19 e 20, salvando aí 90 milhões de euros diante de um cenário tão precário. Agora, o campeonato italiano, os clubes menores estão fazendo uma pressão para que se termine o campeonato. E já há uma discussão na Itália de levar o campeonato para ser jogado na Sardenha, em campo neutro, por conta de que não há muita incidência do vírus lá na Sardenha, e alguns jogos com portões fechados em algumas cidades que estão muito pouco afetadas dentro da Itália. Marcinho, uma pequena pausa sensacional. A gente não baixa aqui de 280, 290 pessoas, mas eu preciso ir atualizando um pouquinho para que todo mundo vá ficando na mesma página. Um grande amigo meu aqui, o Renatão de Campinas, amigo e empresário também, está falando que lá na Bélgica foi definido o campeão, mas o rebaixamento postergou. Tá? Postergou, então? Isso, só para a gente deixar todo mundo na mesma página em relação a isso. O João Henrique Palmer, que é um amigo meu de 40 anos, diretor da ArcelorMittal, da Arcelor, hoje aqui em Juiz de Fora, ele deu um toque que eu queria que você emendasse aí. Você acha que isso, de alguma maneira, pode começar a gerar uma onda de repatriamento de atletas do estrangeiro para o Brasil no segundo semestre? De repatriamento. Ximenes, o problema é lá e cá, né? Esse que é o grande problema. O Brasil não está salvo. O Brasil, ao contrário, o Brasil vai sofrer muito. Você acha que mais? Eu não sei se mais ou menos, Ximenes, porque vai depender muito do tempo de recuperação, né? A nossa economia é mais frágil, né? Os nossos clubes são mais pobres, são mais dependentes de ter o jogo, de ter o campeonato, de ter a receita entrando diária.
os clubes têm uma dívida muito grande, passivos muito grandes, acordos com o governo. Eu não acho que vai ser fácil para lado nenhum o país conseguir se recuperar mais rápido do Covid, conseguir voltar à vida normal o mais rapidamente possível, vai ser o mais beneficiado. Mas eu não acredito que o Brasil vai ter muitas condições de repatriar muitos jogadores, pelo menos no cenário hoje. Né? É difícil a gente falar daqui a 15 dias, mas hoje o cenário é igual. Eu acho que é nebuloso em todo o cenário do futebol. Hoje é muito nebuloso, muito preocupante. As pessoas que eu estou falando, extremamente preocupadas com tudo que está acontecendo. Estou seguindo lá os tops que eu estava te falando, a Inglaterra, Ximenes. Só para você ter uma ideia, a Inglaterra ela tem uma grande diferença com relação aos outros países, porque na Inglaterra o direito de televisão ele é pago em duas parcelas. Ele é pago uma parcela em agosto e a outra parcela em fevereiro. Então os clubes ingleses já receberam todas as parcelas da televisão, que são parcelas as maiores do mundo. Então os clubes estão, de certa forma, oxigenados. Você perde muita receita do que os ingleses chamam de match day, que é o dia do jogo, onde circula muito dinheiro nos estádios ingleses, em tudo. Hoje, a maioria dos patrocinadores de camisa inglês são sites de aposta. Sim. Então, quer dizer, você imagina o tamanho do prejuízo, o site de aposta está 100% fechado. Esse aí está em quarentena porque não tem jogo, não tem o que fazer. Então, as receitas que eles estão perdendo, estima-se que na ordem de mais de 1 bilhão de libras a perda agora em cima desses problemas. Então, você vê, a gente está falando da Premier League, e como eu disse, né, a maioria dos donos de clubes na Inglaterra são magnatas e seus negócios estão sendo diretamente afetados, né, para todos eles diretamente afetados. Então, a gente tem que ver a volta da crise. Hoje, o presidente da FIFA deu uma coletiva no qual ele diz que o futebol, quando sair da Covid, o futebol vai ser menos arrogante. Eu achei muito legal essa frase dele. Ele disse, o futebol vai ser menos arrogante. Sensacional essa frase, hein, Márcio? É muito legal. É para aguardar, hein? É para aguardar. Ele falou, nós vamos sair disso e o futebol vai ser menos arrogante. Só para terminar o cenário na Europa, Ximenes, a Espanha tem hoje um clube que é considerado o clube mais rico do mundo, que é o Barcelona. O Barcelona bateu, pela primeira vez, superou 800 milhões de euros em receitas e tinha uma previsão no orçamento de bater 1 bilhão de euros nesse ano agora. Então, o processo de reforma do estádio, né? Tem o Spácia Barça, né, que eles chamam de Spácia Barça. Eles já inauguraram o estádio para o futebol feminino, que é o Johan Cruyff, né, o nome Johan Cruyff, que é o estádio feminino e o estádio para a divisão de bases, e já estavam com o projeto do Spácia Barça, que é o projeto do estádio novo. O Barcelona é a folha salarial mais alta da Europa inteira, né, do mundo inteiro, é a maior folha salarial do mundo. E o Barça, só para você ter uma ideia de números do Barcelona, são impressionantes. A visitação ao Museu do Barcelona leva 1,5 milhões de pessoas no ano. 1,5 milhões de pessoas ao museu. A receita do museu e loja, aquela lojinha que você vai comprar camisa, personaliza, bota o número, compra os produtos do Barça, eles geram 1 milhão de euros de receita dia para o Barcelona. 1 milhão de euros de receita dia. Então está tudo fechado. O Barcelona está sentindo muito. O Messi está liderando uma campanha para que haja redução salarial. Né? Ele está sendo o líder ali do Barcelona nas discussões da redução salarial, porque não tem como manter a maior folha do mundo sem receita. E a Federação Espanhola teve um posicionamento fantástico. Ela abriu uma linha de crédito de 500 milhões de euros para os clubes da Série A e da Série B. E os clubes amadores, eles concederam um crédito de 4 milhões de euros para que você mantesse os jogadores, comissão técnica, os funcionários. E esses 4 milhões de euros eles vão poder ser pagos quando retomar as atividades normalmente, por 2 anos de carência, sem juros algum. Então a Federação Espanhola teve uma demonstração assim, agiu muito rapidamente para salvar os clubes. Então, eu acho que a Europa vai sentir muito, em resumo, a Europa vai sentir muito essa mudança. E os agentes, eu acho que agora, Ximenes, eu diria que a próxima janela, quando voltar,
Quando retomar os campeonatos, a maioria dos campeonatos europeus, eles dizem que se não terminar em 15 de julho, se eles não começarem em junho e terminar até 15 de julho, muitos vão ser adiados. E não vamos esquecer que adiando a Eurocopa agora para 2021, vai ser pela primeira vez, ou pela uma das primeiras vezes, isso pode ser que no passado, muito lá atrás tenha acontecido, mas que a Eurocopa ela vai ser um pouquinho antes da Copa do Mundo, que a Copa do Catar é em 2022. Né? Apesar de que a Copa do Catar vai ser um pouquinho jogada no final do ano por conta da temperatura no Catar, mesmo assim vai ser muito difícil que, inclusive eu ouvi muitos debates do Brasil se alinhar ao calendário europeu, do europeu se alinhar ao calendário brasileiro. A gente ouviu muita discussão quanto a isso, mas isso até é um ponto agora de nenhuma relevância, porque a gente não sabe quando vai voltar. Claro, claro. Mas sim, olha, sensacional. Eu quero te falar uma coisa e junto disso já quero dar um convite. Quero fazer um convite para você. Claro. Eu estou na semana que eu chamo de um novo futebol aqui no meu Instagram. Né? Fornecendo conteúdos verdadeiros de gestão, dividindo conhecimento para multiplicar ao máximo a quantidade de pessoas com conhecimento mais profundo sobre futebol. Semana que vem, eu devo estar lançando o meu primeiro curso de gestor de futebol. E dentro dos módulos do meu curso, tem a relação agente e executivo. Então, assim, eu queria te fazer um convite aqui agora para que você pudesse participar comigo. Eu vou entregar um módulo por semana para as pessoas, entendeu? Isso não é... Eu quero dizer o seguinte, Márcio. A minha intenção, e você me conhece muito bem, é o seguinte, é dividir. É passar para as pessoas o máximo de informação possível para que a gente melhore o nível do futebol brasileiro. Esse sempre foi a minha intenção. Então, eu peço para as pessoas que estão aqui... Oi? Com o maior prazer. Pode contar comigo, é uma ordem. O pedido é uma ordem. Eu quero que todo mundo aí entre no meu Instagram, Felipe Ximenes Oficial. Quem não me siga, quem não me segue, que passe a me seguir. Entra no evento, que eu quero fazer um grande movimento, sabe, Márcio? Por tudo isso que você está falando para mim, a gente precisa diminuir a nossa arrogância, a gente precisa diminuir a nossa prepotência, a gente precisa fazer com que o mundo seja mais colaborativo, mais cooperativo. Então, assim, eu faço questão, sabe, Márcio, que você entre comigo nessa, vou chamar outros agentes que possam também participar, porque isso aqui não é momento de competição, é um momento de cooperação para a gente, de alguma maneira, encontrar soluções para que a gente tenha, não é só um futebol melhor, que a gente tenha um mundo melhor, né, Márcio? É isso aí. Não, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu acho que é importantíssimo. Essas atitudes, como eu disse desde o começo, são atitudes importantíssimas para reforçar que haja mais união para que a gente saia dessa crise, todo mundo de cabeça em pé e com um sentimento diferente, visões diferentes, como a gente é frágil, né? Como a gente é frágil. Como a gente é frágil. Como a gente é frágil, né, Márcio? É exatamente isso. E eu falo, e como as amizades são pouco duradouras nesse mundo que a gente tem, né, Márcio? A gente alimentar uma amizade, eu fico tão feliz, porque é o seguinte, nós não deixamos de nos falar, nem quando eu trabalhava na Cabo Friense, nem quando eu fui para o Flamengo, nem quando eu deixei de estar trabalhando em clubes. Quer dizer, as amizades nossas, a nossa amizade, ela nunca foi pautada por onde o outro estava, né, Marcinho? Perfeito, perfeito. Esse é um grande problema, principalmente na nossa profissão, mas com o tempo as máscaras caem e a gente acaba conhecendo quem é quem, não tem jeito. O que eu vou fazer é o seguinte agora, Marcinho, porque por incrível que pareça, já são 8h38, só faltam 7 minutos e a gente nem acabou 2 assuntos. E nós temos 4. Para concluir esse segundo tópico, Ximenes, eu acho que agora os jogadores vão precisar ter bons agentes para que os agentes consigam manobrar a carreira dos jogadores nesse momento de dificuldade. Estar conectado com o mundo, entender o que está acontecendo,
se antecipar, né, numa oportunidade de se antecipar, saber fazer contratos agora, saber abdicar um pouco do só ganhar, 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 né, investir um pouquinho lá na frente, contratos de empréstimo com opção de compra, contratos menores, faz um ano com uma opção depois mais alta, enfim, produtividade. Eu acho que vai ter muita coisa que o bom agente, mesmo nessa crise, ele talvez consiga manobras importantes para os seus clientes. E é justamente por isso que eu te fiz esse convite, Márcio, porque realmente eu penso, você imagina quantas pessoas, quantos jogadores espalhados por esse mundão afora, estão desamparados, não vão saber o que vão fazer. De repente, jogadores que vão ficar aí com salários atrasados, com família para serem sustentadas e não tem onde buscar. Então, o convite está mais do que feito. Eu quero fazer um desafio agora para as mais de 290 pessoas que estão aqui com a gente. Se vocês estão gostando, mandem aí o coraçãozinho que vocês estão gostando, fala de onde vocês estão, para a gente poder sair dessa live e voltar para o terceiro assunto nosso, que é a relação entre agente e gestor de futebol. Pode ser assim? Claro, pô. O que você acha, Marcinho? Por mim, estou aqui à tua disposição. Vamos ver se o pessoal está gostando. Fala de onde vocês estão. Olha aqui, Vinícius Eutrópio, um grande abraço, cara. Você é um irmão que eu tenho no futebol. Alexandre do Planeta Soccer. Pô, assim, muita gente. Rafa Cabistani, um beijo para você. Olha aqui, ó, Arara, São Paulo. Tiago Bate, um grande abraço. Você que me ensinou todos esses layouts aqui de... Tá lá nos Estados Unidos. Vai falando de onde vocês estão. Olha, Goiânia. Vamos gastar esses últimos minutos aqui. Olha, Porto Alegre, Floripa. Vai falando aí, Marcinho. Rapaz... Cabo Frio. Eu vou te falar. Eu vou mandar um abraço para a galera toda. O pessoal todo aí, Marcinho. Grande PC. PC Zé Reis está aí. Zé Reis. Você sabe que eu vou contar uma história. São Paulo. Zé Reis, o primeiro trabalho do Zé Reis como executivo de futebol foi no Rio Claro, no ano de 2002 ou 2003. Eu que levei ele para lá. Grande Zé Reis. Um beijo para o Zé Reis. Eu tive a oportunidade, ele trabalhou lá em Mogi Mirim, deu um carinho especial para minha sobrinha, que trabalhava no marketing lá. Um abraço para o Márcio, aqui da PGB Esportes. Uma Volta Redonda, Portugal. Juiz de Fora. Cara, muita gente aqui, cara. Pô, Rio de Janeiro, não precisa nem falar. Márcio tem uma história linda. Márcio, empresário do Pedro, que está no Flamengo, tem uma história linda com o Pedro. Parabéns, sucesso. Márcio sabe aí. Meu vizinho, Marcinho, mora aqui do lado, cara. Mora aí do lado? Ah, eu sabia que ele estava bem de vida, pô. E o Cristiano. Cristiano. Japão, cara, Japão. Legal, aí, legal. Galera, fala de onde está, que nós temos 2 minutos ainda, hein? Ó, Lucas Eduardo, Rodrigo do Serra Macaense. Rodrigo, força aí, cara. Serra Macaense, um clube da 2ª divisão do Rio de Janeiro, meu amigo, um grande abraço. Atílio de Campanha. Potita, lembra do Potita? Chapecoense, Bahia. Chape. Joga 10. Jorginho Nassarala, grande vascaíno da KN Vídeo, meu amigo. Piracicaba, ó, professor Bira. Puta, galera, muita gente. Que bacana, cara. Muito legal, muito legal. Ó, o Wellington Júnior, cara. O Wellington Júnior. Um abraço, Wellington. O Wellington está arrebentando lá em Portugal, graças a Deus, muitos gols. Tem sido um dos melhores atacantes da Liga Portuguesa. Que bom, peguei ele lá do Grêmio, estava largado do Grêmio, puxei ele para o Curitiba, Petrópolis. Queria mandar um beijo aí para todos os meus atletas, meus clientes que eu estou vendo que estão acompanhando. Um beijão a todos vocês, obrigado por confiarem a carreira de vocês, deixar isso na minha mão. Obrigado a todos aí pelo carinho. Pô, galera, olha só, eu já estou avisando o seguinte, eu vou lançar o curso a partir da semana que vem, Marcinho, mas são só 50 vagas. Porque não é aquele curso, Marcinho, para ficar dando 3, 4 planilhas e mandar o cara sofrer, não. São 35 anos de vida que eu vou entregar para as pessoas. Não é porque planilha, hoje você dá um Google, você acha em qualquer lugar, né, Márcio? É verdade. Isso hoje é trazer conhecimento. Marcinho, é o seguinte, eu preciso sair, porque já vai cair, e vou voltar, e você entra de novo, eu te convido. Tá ótimo. Tá legal? Galera, volta que eu quero todo mundo de novo com a gente, que tem muita coisa boa ainda, tá legal?
Por enquanto a gente se segura, ok? Dá. Beijo, daqui a pouco eu te chamo, Marcinho. Entra logo, Tá bom. Tá ok, tá ok. Estou aqui à disposição.